Olá, meus alunos, tudo bom? Bem, nós vamos trabalhar hoje a história do Brasil, tá? Vamos trabalhar a história já do Brasil independente, o Brasil do primeiro reinado. Por quê? Porque quando o Brasil se separa de Portugal e deixa de ser uma colônia portuguesa, não sei se vocês lembram que quem liderou o nosso processo de independência foi justamente um príncipe português, o Dom Pedro I, filho de Dom João, aquele da fuga da família real portuguesa para o Brasil. E aí, meninos, o Dom Pedro I, ele vai governar o Brasil durante 9 anos, ou seja, de 1822, foi o ano da nossa independência, até 1831, que foi o ano que ele renunciou, e na outra aula nós vamos ver o porquê ele renunciou. Nós vamos ter o chamado primeiro reinado, tá? Ou seja, o governo de Dom Pedro I. Tudo bem? Então hoje nós vamos ver o início deste governo, tá certo? Primeiro ponto que a gente teve que resolver foi o reconhecimento da independência brasileira. Ou seja, o Brasil se separou de Portugal, o Brasil deixou de ser colônia portuguesa e passou a ser um país. Porém, para o Brasil ter relações com outros países, tipo relações comerciais, relações diplomáticas, os outros países precisavam reconhecer a nossa independência. Entendeu? E o primeiro país que reconheceu a independência brasileira foram os Estados Unidos da América. Até porque os Estados Unidos, não sei se vocês lembram, também era uma colônia. Só que era uma colônia da Inglaterra, chamada as 13 colônias. Tá bom? Aí os Estados Unidos, em 1824, ou seja, quase 2 anos depois da independência do Brasil, os Estados Unidos reconhecem a independência brasileira. Até porque os Estados Unidos nessa época tinham interesse em fazer comércio com o Brasil, tá? Principalmente ele tinha interesse em nossos produtos agrícolas, entendeu? Mais na frente, vocês vão até ver comigo, que os Estados Unidos vai ser o principal comprador do café brasileiro. Mais na frente, não no primeiro reinado, tá? E os Estados Unidos nessa época também tinham uma ideia que eles chamavam de doutrina Monroe, ou Monroe, tá? Onde essa doutrina é resumida em uma frase: a América para os americanos. E eles acreditavam que, vamos dizer assim, os países da América Unidos seriam mais fortes frente aos países europeus. Mas na verdade o interesse mesmo dos Estados Unidos era que os Estados Unidos se tornassem uma potência continental, né, e passasse de fato a dominar e a controlar todos os países aqui da América, incluindo o Brasil. Tá bom? Aí um ano depois, os ingleses negociaram com Portugal o reconhecimento da independência do Brasil. Os portugueses exigiram do Brasil o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras. Libras era a moeda inglesa, e digo para vocês, na época era muito dinheiro. O Brasil não tinha esse dinheiro. Aí foi o que aconteceu? A Inglaterra emprestou ao Brasil esses 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil dar para Portugal, tá? Uma indenização. Aí o que acontece? Devido a esse acordo, Portugal reconhece a independência brasileira, tudo bem? E depois que Portugal reconhece a nossa independência, a Inglaterra também reconheceu e os outros países reconheceram. Aí esse problema foi resolvido. O Brasil passou a ser reconhecido mundialmente, de fato, como um país independente. Só que tem um problema, né? Passamos agora a ter dívidas pesadas com a Inglaterra. Não sei se você já ouviu falar da chamada dívida externa, é o que o Brasil deve com os outros países. E aí já começamos realmente a dever, né? Porque esse empréstimo que a Inglaterra fez ao Brasil, de 2 milhões de libras, é um empréstimo com juros. E como era muito dinheiro, os juros eram extremamente elevados. Tudo bem? Aí pronto. Agora outro ponto que vocês têm que tomar cuidado. Hoje o Brasil tem mais de 30 partidos políticos. São muitos partidos políticos. Vocês devem até conhecer algumas siglas aí, né? Na época do primeiro reinado, nós vamos ter apenas 2 partidos políticos, que vai ser o Partido Brasileiro e o Partido Português, tá? Não pensem que o Partido Brasileiro era representante do povo brasileiro. Não sei se vocês lembram que a independência do Brasil foi um processo da elite, dos homens mais ricos do Brasil, dos donos de terra e senhores de escravos. Ou seja, quem vai ser esse Partido Brasileiro? Vai ser o partido formado pelos donos de terra, pelos donos de escravos e também por, vamos dizer assim, aqueles filhos de fazendeiros que iam estudar na Europa, iam estudar em Portugal e voltavam formados em direito, em medicina, em literatura, tá, em jornalismo, que é o que nós chamamos de elite letrada, tá certo? Então o Partido Brasileiro era formado tanto por essa elite agrária, dona de escravos, dona de fazendas, e essa elite letrada que estudou na Europa. Eram os homens mais ricos do Brasil. Era o Partido Brasileiro, que apoiou Dom Pedro no processo de independência. E o Partido Português, meninos, era justamente formado
por ricos comerciantes portugueses que viviam aqui no Brasil. Tá? E eles não queriam voltar para Portugal porque os negócios deles eram aqui. Então eles queriam continuar aqui, mesmo o Brasil sendo agora um país independente. E eles formaram o seu próprio partido para defender os seus interesses. Então não esqueça, o Partido Brasileiro era formado pela elite brasileira. Principalmente quem? Os donos de terra e escravos e a chamada elite letrada. E também tinha pequenos comerciantes, né? Ou, vamos dizer assim, uma espécie de classe média. Eram os brasileiros, o Partido Brasileiro, não o povo, a elite. E o Partido Português era formado pelos ricos comerciantes portugueses. Aí o que pode me perguntar? Professor, esses partidos eles eram aliados ou rivais? Eram rivais, meninos. Realmente o Partido Brasileiro era rival do Partido Português. E o Dom Pedro I cometeu um erro gravíssimo, que mais na frente foi fatal para ele renunciar e sair do governo. Se ele fosse um político mais habilidoso, ele tentaria conversar com os dois partidos, articular com os dois partidos. Mas não foi o que ele fez. Vocês vão ver, principalmente na próxima aula, que ele vai tomar algumas medidas que ele vai se aproximar do Partido Português e vai se afastar do Partido Brasileiro. E ele vai ficar isolado politicamente. E essa elite brasileira vai passar a ser contra o governo dele. Vocês vão ver que ele vai tomar muitas medidas autoritárias. Hoje vamos ver uma delas. Já vamos entender qual foi. Mas, de fato, foi complicado. Tá? A relação de Dom Pedro, principalmente com o Partido Brasileiro. Ok? Agora é o seguinte. Para o Brasil fechar, de fato, como um país independente, o Brasil precisava de uma Constituição. O que é uma Constituição? É o conjunto de leis que rege um país. Tá certo? E aí o que acontece? O Dom Pedro I, assim que chegou ao poder, ele autorizou a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? São tipo deputados e senadores que se reúnem em uma Assembleia para discutir as leis para formar uma Constituição. Logicamente, não é uma discussão que vai durar 1, 2 dias, demora muito tempo, meninos, porque tu vai discutir várias leis. Se vocês pegarem hoje o livro da atual Constituição Brasileira, é um livro grosso, cheio de leis, leis que, vamos dizer assim, organizam toda a nossa vida, tanto a vida dentro de casa como a vida em sociedade. Tudo está lá na Constituição, tá certo? E a primeira Constituição brasileira seria elaborada em 1823, seria, mas não foi, vocês vão entender por quê. A Assembleia Nacional Constituinte, que era formada principalmente por representantes do Partido Brasileiro, eles ficaram vários meses reunidos nessa Assembleia, criando as leis, discutindo as leis, até que a Constituição ficou pronta. Só que quando Dom Pedro I pegou esta Constituição e leu, ele ficou revoltado. Em vez dele assinar, dele sancionar, ou seja, aceitar, ele vetou, ou seja, ele cancelou. Ainda mandou fechar a Assembleia. Por quê? Porque tinha 2 pontos ali dessa Constituição que ele não gostou. O primeiro ponto, que ele, como rei do Brasil, ele teria o poder executivo de colocar as leis na prática. O Congresso brasileiro, ou seja, os deputados e senadores, eles teriam o poder legislativo de elaborar as leis. Só que por esta Constituição, o poder dos deputados e senadores seria maior do que do rei. Ou seja, Dom Pedro ele teria, vamos dizer assim, um poder abaixo dos políticos brasileiros. E ele não gostou disso. Segundo ponto, por esta Constituição, o voto no Brasil seria um voto censitário. O que é isso? Hoje, o voto no Brasil é um voto universal. Todo mundo tem direito de votar. Você só tem que ter uma idade mínima de 16 anos, mas todo mundo tem direito de votar. Tudo bem? Aí, no caso, nesta Constituição, o que era o voto censitário? Para você votar, você tem que ser rico. Só que olha a jogada do Partido Brasileiro. Para você votar, você tinha que ser rico. Então, você tinha que confirmar a tua riqueza. Só que eles determinaram o seguinte: para você confirmar que é rico, você tinha que mostrar que você tinha plantações de mandioca. Você tinha que ter várias quantidades de terras onde você planta mandioca. Por que eles pensaram isso? Porque não era mais fácil tu colocar o voto censitário medindo no teu salário, no teu dinheiro? Quem é rico tem muito dinheiro. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu comprovo lá o dinheiro que eu tenho e vou lá e tenho o direito de votar. Só que o Partido Brasileiro queria dar uma rasteira no Partido Português. Porque os brasileiros mais ricos nessa época, eles eram donos de terra e senhores de escravos. Eu não sei se vocês sabem, a mandioca é a planta que se produz a farinha, que era o alimento que eles davam para os escravos. Então todo homem rico no Brasil que tinha terras e escravos plantava mandioca para produzir farinha para alimentar os escravos. Então se eu coloco nesta Constituição que o voto vai ser censitário, ou seja, só o rico vota, e a medida da tua riqueza vai ser medida em plantações de mandioca,
os comerciantes portugueses que viviam aqui no Brasil, que eram ricos, eles não iam ter direito de votar. Que os portugueses que viviam aqui, que eram ricos, eles não tinham escravos, eles não tinham terras, eles não plantavam mandioca, eles eram comerciantes, entendeu? Aí como eles queriam colocar na Constituição que você vai medir a tua riqueza com plantação de mandioca, os ricos fazendeiros do Brasil iriam votar, os comerciantes portugueses não teriam o direito de votar. Ou seja, foi uma jogada do Congresso Brasileiro, dessa Assembleia, de só o Partido Brasileiro participar da política e o Partido Português ficar de lado. Tanto que a galera até brincou e afirmou que essa Constituição ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Tá? Agora preste atenção, ela não foi oficializada, essa Constituição ela não valeu, ela virou só um projeto. Por que ela não valeu? Porque Dom Pedro vetou. E não esqueçam, Dom Pedro veta essa Constituição, rasga ela, fecha a Assembleia, essa Assembleia não vai mais existir, e é ele que, junto com um grupo pequeno, vai elaborar a nossa verdadeira Constituição, que é a primeira Constituição do Brasil, ela foi elaborada um ano depois dessa confusão, em 1824. E justamente na próxima aula eu vou começar a partir daí. Tá? Na próxima aula que eu estiver falando com vocês, eu vou falar da Constituição de 1824. Tudo bem? Então espero que tenha sido claro para vocês, galera. Até a próxima, um abraço. Valeu!